Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo aqui? Deixa eu ver, tem um pessoalzinho lá fora ainda. Pessoal se acomodar. Boa noite, pessoal. Prazer, eu sou Jean Rodrigues, CEO da X-Prevent. Queria primeiramente agradecer a presença de todos e a honra de apresentar o primeiro evento da X. Falar um pouco rapidamente sobre a X. A X é uma corretora de seguros, para quem não sabe, tá? Que atua aí no mercado há mais de 10 anos. Estamos no mercado há mais de 10 anos, no entanto, a marca em si tem seus 4 anos, né? Somos jovens de marca, mas a coluna já está cansada. E para começar aí o nosso primeiro pilar que a gente vai falar, os nossos blocos, né? Então a gente vai falar sobre os 3 pilares da gestão, que são pessoas, processos e tecnologia. E para falar de pessoas, eu quero chamar ele, né, que já desenvolveu mais de 2.500 profissionais para o mercado corporativo, hoje professor da FGV e um nome extremamente reconhecido no mercado por sua eficiência em desenvolvimento de comportamento humano. Eu chamo ao palco Sérgio Miorin. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá meio fraco o negócio aqui, vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora ficou bom. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite pela X, por todas as pessoas que realizaram esse evento, e dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, tá? Além disso, eu me sinto honrado de participar de um público tão seleto quanto nós temos aqui. Então, espero que a gente tenha uma tarde bacana, de trocas, de dúvidas e tudo o que eu puder contribuir aí com vocês. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pilar pessoas. Os 3 pilares são extremamente importantes para nós. Mas, eu sempre falo, e com todo mundo que eu converso, eles falam o seguinte para mim: tranquilo trabalhar com pessoas, né? Normalmente é isso. Porque cada um tem o seu DNA, cada um tem as suas características, e cada um tem o seu perfil. Então, cabe a nós identificar o melhor de cada um. Coloquei um ponto aqui para vocês. Todos esses 3 pilares são extremamente importantes para uma empresa de alta performance. Então, ao final do nosso bate-papo, do nosso painel de hoje, nós vamos entender o que as empresas precisam para alta performance, para engajar as pessoas, que é o desafio maior de todo gestor. Então, eu coloquei um pontinho aqui, né? Mas sem pessoas, as outras 2 não acontecem. A gente não vive sem processo, a gente não vive sem tecnologia, principalmente no momento que nós estamos vivendo da IA. Mas alguém vai ter que apertar um botão, alguém vai ter que desenhar algo e, em função disso, nós precisamos de
pessoas. Na nossa tarde, nós vamos falar de cultura organizacional e motivação, sinergia entre as pessoas, atendimento humanizado e foco no cliente. Atendimento humanizado, pessoal, é o que mais tem de discussões em workshops, nas universidades, nos grupos de RH e assim sucessivamente. E por último, liderança com o pilar de engajamento. Se nós não tivermos uma boa liderança, ou uma liderança preparada, a gente não consegue fazer o engajamento dos colaboradores, dos seus liderados. Então, acredito que nesses 3 tópicos a gente consiga chegar no ponto de pessoas. Muito bem. Cultura organizacional e motivação, pessoal. O que seria uma cultura organizacional? É a identidade da empresa. É como as pessoas se sentem lá. É como a empresa funciona. É um conjunto de valores. Então, cada empresa tem a sua cultura organizacional. Crenças no que as pessoas acreditam. Então, nós falamos muito sobre propósito. Os colaboradores têm seus propósitos e a empresa tem os seus propósitos, sejam eles pessoais, organizacionais, comportamentais e assim sucessivamente. Baseado nisso, nós temos também normas, procedimentos, ritos, comportamentos compartilhados, que isso faz toda a diferença. E tudo tem as pessoas envolvidas. Então, eu fiz questão de colocar as pessoas em negrito para a gente dar a dimensão necessária que elas merecem. Influência, para quem já participou de um assessment, de um relatório comportamental, o influência, nós chamamos de I, ele é o ponto mais forte de um líder. Ele influencia as pessoas. Então eu trouxe aqui para vocês hoje influência, interação e sinergia entre as pessoas. Quando a sinergia acontece, o engajamento acontece. As pessoas se entregam. Elas vão atrás das metas, elas vão atrás dos objetivos. E o ambiente de trabalho, ou o clima organizacional, ele contribui para tudo isso. Então, olha que interessante. A cultura, ela orienta as suas ações no dia a dia para alcançar os objetivos organizacionais. Então, se eu tenho uma cultura com um link com os objetivos organizacionais, nós vamos chegar lá. Se nós não tivermos, nós não vamos chegar lá. Então, o que eu preciso para chegar lá? Tá? Ela se manifesta também em práticas informais. O que seria uma prática informal? Quem me ajuda aí? Agora deu branco total. Quem me ajuda? Prática informal. O que acontece dentro da empresa que nós podemos colher frutos sem ser formal? Uma discussão construtiva, um debate entre duas pessoas, que seja... Perfeito. Seu nome? Karina. Obrigado, Karina, pela participação. Olha só, por exemplo, uma conversa entre duas pessoas no café. Tem a máquina de café, as duas naquele momento foram lá tomando café e com certeza falaram de alguma questão, algum problema, alguma solução, algum conflito, não importa o quê. E aí o que acontece? Tem benefícios informalmente falando. Não teve uma reunião agendada, não teve um feedback agendado. Simplesmente se encontraram em um momento e deu tudo certo. Né? Estava falando dos colegas aqui com a Viviane e com o Marcelo antes de começar. E a gente chegou à seguinte conclusão, né? Nada é por acaso.
em todos nós estarmos aqui. Trocas vamos ter, com toda certeza. Muito bom. O que é chamado também de cultura organizacional? Missão, visão e valores. Então, missão é o que a empresa precisa cumprir ou fazer para chegar lá. Visão é o que ela está vendo no futuro. E valores ou cultura organizacional é o que eles acreditam. São os valores, o que é importante para a empresa. E quando uma empresa coloca o profissional em primeiro lugar, em capacitação, em desenvolvimento, a empresa vai chegar onde ela quiser. Porque se eu tenho uma equipe forte, preparada, vai chegar nos objetivos. Se eu não tiver, a dificuldade aumenta. Então nós podemos chamar também de missão, visão e valores, ou cultura organizacional, que contribui para tudo isso. Normalmente, quando a gente entra em empresas grandes, ou de médio porte, está lá, né, os quadrinhos. Tem a ISO, tem missão, visão e valores, recertificação e etc. Engajamento. Engajamento. Para acontecer tudo isso, o engajamento está diretamente ligado. O que é engajar? Quem me ajuda que deu branco agora? Quem falou? Motivar. É você trazer as pessoas, fazerem elas se sentirem parte do processo, do projeto, do objetivo, das metas, e assim sucessivamente. E o propósito, né? Por que eu trabalho nessa empresa? Por que essa empresa existe? Qual é o propósito que a gente carrega conosco? Muito bem. Está presente também nos artefatos visíveis, como o ambiente físico. Então, se eu vou no ambiente das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, eu tenho um ambiente muito informal, né? Como a gente costuma ver no Google, na Microsoft, nas grandes empresas, que cada um tem um ambiente de trabalho que convém a ele. Desde você levar seu cachorrinho para trabalhar, até as coisas mais inusitadas. Eu vou ter uma empresa que tem um padrão de atendimento que todo mundo usa terno e gravata, por exemplo. A advocacia é um exemplo. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do ambiente físico e do ambiente da empresa. E nos aspectos de relacionamento, horários, comunicação e entre outros. Então, se eu trabalho home office, se eu trabalho híbrido, se eu trabalho presencial, tudo tem um porquê, né? Inclusive, eu queria trazer um ponto recente que, desde que terminou a pandemia, são grandes discussões nas empresas em relação, vão voltar, não vão voltar, é híbrido, não é híbrido? Mas, é o que eu sempre falo para todo mundo, né? Para ter um híbrido ou um home office, tem que ter maturidade. Para vocês terem uma ideia, o Itaú demitiu 1.000 pessoas, 1.000, porque eles falaram que faziam uma coisa e foram checar nos cliques e não era aquilo. Então, imagina ter uma demissão de 1.000 de uma vez só. Então, às vezes o pessoal fala, as empresas estão voltando, tudo tem um porquê. A empresa, ela quer o melhor para o seu colaborador, desde que tenha uma troca. Muito bom. Baseado nisso, eu trouxe 1 minuto com a diretora de RH da Siemens Energy, que é um dos negócios da Siemens, hoje por volta de 13.000 colaboradores no Brasil. Aqui em Jundiaí tem 13 unidades, só num único local, sem contar o centro de distribuição que fica na Bandeirantes ali, né? A Silmara, ela é a diretora de RH Brasil da Siemens. E ela vai falar um pouquinho do famoso EVP.
O EVP é um assunto que é muito trabalhado hoje, que nada mais é do que a proposta de valor para o colaborador e cultura organizacional. Está diretamente ligado no nosso tema de cultura organizacional. Então vamos ver o que ela fala sobre isso. Eu sou a Silmara Requena da Siemens Brasil. Bom, falando um pouco do EVP, né, e a cultura organizacional. É mais do que importante a gente trabalhar o tema de EVP na cultura organizacional em função de deixar um legado, principalmente para as próximas gerações. E hoje todas as empresas querem, na verdade a gente fala na atração e retenção de talentos. Na verdade a grande história é quem está tem que ter vontade de permanecer e quem está fora tem que ter vontade de entrar. Para isso tudo, se a gente tem uma causa para esse trabalho, para deixar esse legado, tem todo sentido o trabalho na vida do ser humano e provavelmente, consequentemente, também a questão de produtividade, excelência naquilo que faz, enfim. Pessoal, o grande desafio das empresas, primeiro, reter o conhecimento que nós temos dentro das empresas. Segundo, atrair o mercado para que queiram trabalhar em nossas empresas. Então, o grande desafio do RH é reter e trazer profissionais. Eu não posso só reter, também não posso só trazer, eu tenho que fazer os dois. Perguntas, dúvidas sobre a questão de retenção e atração de talentos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Vamos em frente. Falando um pouquinho de motivação. Eu sempre brinco, né? O que significa motivação? Motiva a ação. A motivação, pessoal, ela é uma força, né? Ela é uma energia que nos impulsiona para algum lugar. Então, quando você tem motivação para fazer algo, você faz. Se a pessoa está motivada a ir na academia, ela vai acordar 4 horas da manhã e vai na boa na academia. Sem estresse, que vai acordar mais cedo. Se a pessoa não estiver motivada para ir na academia, ela pode acordar às 9h30, que ela vai falar que ficou tarde. E assim sucessivamente. Aquela pessoa que está correndo, fazendo aeróbico, se tiver uma chuvinha, ele vai correr na chuva, que é até mais gostoso. Aquela que não está motivada, fechou uma nuvem, ela fala assim, vai chover. Então a gente fica dando desculpas para nós mesmos. Muito bem. Por que ela é intrínseca? Porque ela está dentro de nós. Não existe ninguém que nos motiva. Somos nós mesmos. O que acontece, pessoal? Eu posso estimular as pessoas, que o estímulo vem externo. Mas a motivação, ela é nossa. Isso é bastante importante a gente saber, tá? Ela nasce de nossas necessidades interiores. O pessoal brinca bastante com aquela história, né? A pessoa nasce, estuda, casa, tem filhos, toda uma, né? Constrói sua casa, tem sua casa, tem uma sequência de coisas. Quando a pessoa tem foco e tem motivação, ela faz um cronograma. Ela dá prazo para que aquilo aconteça. Ela mentaliza aqui sempre, todo momento. A motivação e a sinergia, elas caminham juntas. Quando existe sinergia entre duas pessoas, as coisas se resolvem com mais facilidade. Pode notar isso dentro das empresas. Por isso que é tão importante nós conhecermos as pessoas, para extrair o melhor dela.
O grande desafio das empresas, pessoal, é unir essas pessoas. Porque se elas estiverem unidas, nós vamos extrair o melhor de cada um. Criar relacionamento entre as pessoas e as áreas. Quando uma pessoa vira para mim e fala, no meu departamento, dói até no peito. No meu departamento. Primeiro que não é meu. É da X. Né, Jean? E segundo, que fica um negócio individualizado. Meu, não é nosso. E não adianta uma área ir bem e a outra não ir. O resultado vai ser ruim. Todas as áreas têm que caminharem juntos. E aí sim nós vamos ter resultados. Muito bem. Baseado nisso, todo dia que a gente levanta de manhã, pessoal, a gente deveria olhar no espelho dessa forma aqui, ó. Eu adoro essa figura. Se sinta assim, que você vai chegar na empresa com vontade de trabalhar, não vai ficar rezando para o semáforo ficar vermelho, para demorar para chegar. Você vai se sentir bem. Então, nós podemos tudo o que a gente quiser. Baseado nisso, vamos ver um pouquinho sobre a questão, em 2 minutos, da motivação. Vamos lá. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो बढ़के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले E aí? Quem me ajuda com esse vídeo? O que vocês viram aí? O que aconteceu nesses 2 minutos? Uma criança extremamente motivada, brincando, falou, bom, ninguém vai tirar a árvore, eu vou tirar então. A árvore não pode ficar aí. Os carros têm que passar. Foi lá sozinho. Não mexeu 1 milímetro a árvore. Daqui a pouco, 4, 5 crianças tentando mover a árvore. O que aconteceu? Movimentou os adultos que estavam tudo dentro dos carrinhos, sequinho, bonitinho, esperando que a árvore ia sair do chão e ia brotar para algum lugar. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, aqui é, primeiro, motivação. Segundo, atitude. Tem um slide um pouquinho mais à frente
que quando nós fazemos a definição de competência, muitos de vocês já ouviram com toda certeza, que é o famoso CHA, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes é o sinônimo de competência. Entre conhecimentos, habilidades e atitudes, se eu tenho atitude, eu vou buscar os outros dois. Então, a atitude, sem sombra de dúvida, é o que a gente pode ter de melhor. Não adianta eu ter milhões de ideias, milhões de projetos e não colocar nada em prática. Muito bem. Baseado nisso, falando um pouquinho de atendimento humanizado e foco no cliente. Como eu disse no início, o atendimento humanizado vem tomando um espaço muito grande no mercado. Por exemplo, quando o colaborador chega na empresa, é um atendimento humanizado. É o processo de integração. Então, vamos imaginar assim, se nós estivéssemos chegando, como que a gente gostaria de ser recebido? Que todo mundo estendesse a mão, que todo mundo nos desse suporte, que todo mundo nos tratasse bem. É um atendimento humanizado. Já começa na entrada. E durante a carreira? Né? Fiquei 10 anos numa empresa. O que você levou de lá? Olha só. Durante a carreira dos colaboradores dentro da empresa, muitas coisas aconteceram. Eu falo sempre para os líderes que eu trabalho, pessoal, que é o seguinte: nós precisamos fazer a leitura dos nossos liderados. Nós precisamos entender quando alguém está precisando de nós. Porque nem sempre a pessoa vai levantar a mão e vai falar assim: olha, eu preciso de você. Sabe quando você está em sala de aula, que você vira para os alunos e fala o seguinte: todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo, sim! Aí você olha, tem uns 3, 4 que não entendeu. Mas ele não fala que não entendeu. Aí você vai lá e pergunta, pensando bem, acho que tem uma coisa que eu gostaria de saber. Então, esse tato, essa habilidade, precisa ter um líder, precisa ter um proprietário de empresa, um executivo. E muitas vezes são utilizadas a ferramenta de coach, né? Que eu acho, na minha humilde opinião, que o coach, ele veio para ficar e não tem volta. Que é uma forma de você desenvolver as pessoas. Então não é só fazer um papel de líder ou de um mentor, mas sim de desenvolver as pessoas. Estava falando com os colegas aqui antes da gente começar, que as pessoas que têm formação de exatas, financeiro, TI, engenharia e etc, eles têm uma dificuldade, não é geral, lógico, né? Mas uma grande parte tem dificuldade de formar equipe, de relacionamento, de comunicação, de todas as características que o líder precisa para manter a sua equipe. Então, o coach, pessoal, ele ajuda você a tirar uma pessoa de um lugar e levar para outro. Todo mundo tem gap aqui, sem sombra de dúvida. Todo mundo tem pontos de melhoria. Todo mundo aqui tem pontos de atenção. Hoje o mercado está num nível tão competitivo, tanto de empresa quanto de profissional, que as pessoas já entenderam isso. Então, o que acontece? Eu trabalho com pessoa física e com pessoa jurídica. Hoje eu tenho uma demanda maior de pessoa física, para vocês terem uma base. E sempre foi o contrário. Então, as pessoas entenderam que se ela não se atualizar, se ela não suprir o gap dela, primeiro, ela não volta para o mercado, ela não consegue fazer um upgrade de carreira. Então, ela faz o processo. Então, o coach é utilizado em todos os grandes países, né, de potência. Começou nos Estados Unidos, que é a potência número 1, por enquanto, né, que da forma que as coisas estão indo, não vai demorar muito para a China atropelar os Estados Unidos. Para vocês terem uma base,
Os Estados Unidos cortou tudo que era investimento nas grandes universidades, principalmente em Harvard, e eles estão formando, em média, 4.000 doutores por ano. Sabe quanto a China está formando por ano? Alguém tem um número aí de cientistas? Alguém tem um número? 120 mil. Todo mundo que está indo embora dos Estados Unidos está indo para a China. Então, com certeza, vai acontecer. Nenhum país progride sem ciência, sem tecnologia. Muito bem, baseado nisso, existem outras ferramentas, pessoal, fora o coaching, existem diversas ferramentas. Mas eu entendo que hoje, para um processo de onde eu estou, para onde eu devo ir, o coaching é a ferramenta mais adequada para desenvolver as pessoas, baseado nos gaps que elas têm, ou nos pontos que, para ela tem uma deficiência. E eu falo sempre que a pessoa chegou no nível sênior quando ela sabe as suas deficiências, quando ela sabe os seus gaps. Aí ela chegou lá. Agora, se você faz um estudo, faz um processo, aponta os pontos de melhoria, a pessoa fala, não, esse não sou eu, ele não vai chegar lá, com toda certeza. Muito bem, baseado nisso, na saída, pessoal, muitas vezes das empresas, acaba sendo muito complexo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou 30 anos de uma empresa, ele viveu a vida dele dentro daquela empresa. O dia que a empresa chega para ele e fala assim, olha, você vai se aposentar, nós vamos fazer um processo de desligamento, a pessoa perde o chão. Ela acha que acabou a vida dela. A vida dela é trabalhar naquela empresa. Teve casos, pessoal, de a pessoa adoecer e chegar até a óbito, para vocês terem uma base. Do impacto que causou nela, dela não trabalhar mais naquela empresa que todo dia ela levantava de manhã e ia lá. Então, quando existe uma demissão, ela precisa entrar no atendimento humanizado. Como? O outplacement é uma ferramenta que é utilizada, que nós fazemos esse trabalho, inclusive, quando a pessoa trabalhou 20 anos numa empresa, quando ela teve um resultado expressivo, mesmo ela trabalhando 5 anos, mas ela trouxe resultados incríveis para a empresa paga um programa para nós, consultoria, nós vamos preparar esse profissional para o mercado e vamos conseguir uma recolocação para eles. Então, isso é chamado no mercado de outplacement e é uma das ferramentas que a pessoa, ela sai, por mais difícil que seja a saída, ela vai pensar assim, poxa vida, a empresa pensou em mim. Valeu a pena ficar 30 anos aqui. Mas isso não acontece para todo mundo, tá, pessoal? Em nenhuma empresa do mundo acontece para todo mundo que sai. Isso são para realmente pessoas que ficaram muitos anos, pessoas que agregaram demais para a empresa. Aí sim, e para deixar as portas abertas, né? O que realmente as pessoas buscam, pessoal? Atenção, serem ouvidas. Muitas vezes você só escuta. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer atenção. Necessita disso. Então eu trouxe atenção, serem ouvidas, serem valorizadas humanamente. Porque financeiramente, pessoal, a valorização, depois que passou 3, 4 meses, todo mundo esqueceu a promoção. Agora a parte humana é todo dia. É a educação, é a gentileza, é o carinho, é estender a mão. Muito bem, baseado nisso,
dar suporte a elas, né, como eu acabei de falar, né, você entender que ela está precisando de você e fazer algo para isso. Literalmente, dar as mãos para ela no momento necessário. Foco no cliente. Tem uma pergunta para fazer para vocês, vai estar um pouquinho mais à frente aí, mas já vou fazer já. Tá aqui, ó. Qual o nível hierárquico mais alto dentro de uma empresa, pessoal? Quem me responde? Operação? Quem falou cliente? Qual que é seu nome? Parabéns, Rafael. Pessoal, por favor, uma salva de palmas para o Rafael. Pessoal, às vezes o pessoal fala o CEO, às vezes fala presidente, fala diretoria. Se não tiver cliente, não tem ninguém na empresa. Não tem CEO, não tem diretoria, não tem gerente, não tem ninguém. Então, e quando eu falo em cliente, são os clientes internos também. Porque se os clientes internos não funcionam bem, o problema vai lá para o cliente externo. Então, essa atenção é para os clientes internos, as áreas entre si, e os externos, ou seja, todos os stakeholders envolvidos. Fornecedores, clientes, parceiros, e assim sucessivamente. Muito bom. Baseado nisso, uma cultura organizacional que prioriza as necessidades, os desejos e a satisfação do cliente no mínimo. Por que eu escrevi isso? Satisfação do cliente é mínimo, pessoal. É obrigação da empresa. Não é nada de diferenciado. O que é diferenciado é o encantamento ao cliente, que é você propor algo que ele não está esperando. É entregar algo que ele não está esperando. Aí sim. Agora, quando a gente não entrega, o impacto é grande, né? Muito bem. Baseado nisso, o objetivo é não apenas atender, mas superar as expectativas, que nada mais é do que o encantamento ao cliente. Criando um relacionamento de confiança e lealdade. Pessoal, ninguém faz nenhum negócio sem confiança e sem lealdade. Se nós perdemos esses dois fatores importantíssimos, na família, no profissional, no corporativo, não importa onde, nos amigos, acabou. Então, esses dois pontos, eles são primordiais para o impacto do atendimento ao cliente. Muito bom. Que é o que vai levar à fidelização com maior lucratividade e competitividade no mercado. Ter foco no cliente envolve conhecê-lo. Eu acho que a questão de conhecer não é só do cliente, né? A gente precisa conhecer as pessoas que trabalham conosco, a gente precisa conhecer os stakeholders, mas principalmente os clientes. Se a gente voltar algum tempo, nós entendemos o seguinte, né? Que nós projetávamos, pensávamos para fazer o melhor para o cliente. Mas será que o seu melhor é o que ele quer? Então, nós precisamos trabalhar conforme as necessidades do cliente. Então não adianta eu entender que o carro azul hoje é o que todo mundo vai gostar, se o cliente quiser um carro branco. Então nós vamos fornecer o branco para ele, está tudo bem. Eu acho que essa é a grande virada, né? De entender e entregar o que realmente ele precisa. Muito bom. Atendimento humanizado é feito por pessoas. Como? Eu falo que toda vez que a gente se antecipa a alguma coisa, isso é sinônimo de planejamento. Então, se você se antecipa ao cliente em algo que vai acontecer,
já é um super passo na frente, né? Surpreendendo o cliente de forma positivamente, sempre. Muito bem, um outro tópico que é muito falado hoje, pessoal, é a liderança participativa. Qual que é a diferença da liderança participativa para a liderança comum? Quem me ajuda? Isso envolve os profissionais que estão conhecendo os processos. Isso também. Mas o impacto maior é a liderança participar do processo. Então, para quem já teve treinamento comigo, me conhece, sabe que eu sempre falo a mesma frase para marcar, né? Qual que é a diferença de delegar e delargar? Oi? Aí, quem falou acompanhamento? Seu nome? Parabéns, viu? É isso. Acompanhar. O próprio nome já diz, participativa. Então, não adianta eu chegar para o meu colaborador e falar assim, olha, você precisa entregar esse projeto daqui 3 meses. Dia 30 de janeiro. Aí você chega lá dia 30 de janeiro e fala, você está pronto? Mas que liderança é essa? Que delegação é essa? Você participou durante o processo? Você perguntou se ele estava com alguma dificuldade? Você perguntou se ele estava precisando de alguma coisa? Você acompanhou o cronograma do projeto? Porque toda vez que tem um desvio em um projeto, nós precisamos recolocar na rota. E eu só consigo fazer isso se eu estou acompanhando. Muito bem. A liderança com poder de engajamento é aquela que inspira e motiva os colaboradores através de uma comunicação clara. A gente precisa ter a certeza que eles entenderam. E esse não entendimento pode ser de ambas as partes. Pode ser do emissor que não se comunicou da forma correta, e pode ser do receptor que não recebeu da forma correta. E pode ter as interferências no meio. Valoriza o trabalho e o desenvolvimento do profissional. Como nós falamos relacionado ao coach. Ele atinge novos patamares de desenvolvimento e também acaba criando uma confiança que às vezes isso eu sinto muito, que está faltando na pessoa. Então ele deixou de acreditar 100% nele, por vários motivos, por várias variáveis, tá? Criar um ambiente de confiança e autonomia, eu preciso deixar as pessoas trabalhar. Então eu não posso delargar, mas eu não posso, cada 5 minutos, perguntar para ela o que ela fez naqueles últimos 5 minutos. Então ela precisa ter uma autonomia com acompanhamento. Servir de exemplo, né? A palavra servir é uma das mais pesquisadas, mais importantes, mais humildes, simples que tem. Que eu entendo que a definição de liderança, servir. Liderar é ter seguidores, pessoal. Então, se as pessoas me ouvem, se as pessoas me seguem, se eu tenho poder de persuasão sobre elas, eu sou um líder. Se eu não conseguir fazer nada disso, eu não sou um líder. Porque liderança por imposição não funciona. Muito bem. Essa foto, ela simboliza demais uma liderança. Olha quantas pessoas estão aqui ouvindo uma única. Líderes e engajadores conectam a equipe ao propósito da organização.
Então, por isso é importante a gente ter uma equipe de líderes que engaje as pessoas, que tragam os liderados para conseguir extrair o melhor de cada um. O X é melhor nisso, o Y é diferente, é melhor nisso aqui. Então, eu tenho que pegar a pessoa e colocar no lugar certo. Se a pessoa certa está no lugar errado, se a pessoa errada está no lugar certo, não vai funcionar. Com toda certeza. O poder de um líder, pessoal, é de uma voz, é de uma comunicação. Muito bem. Alguns pontos importantes. Comunicação clara e transparente. Valorização e reconhecimento. Oportunidade de desenvolvimento, as pessoas querem aprender. Cultura de confiança e autonomia. Exemplo e inspiração. O exemplo é um item que movimenta muito as pessoas, mas muito. Eu diria que é motivo de orgulho. Pessoas dedicadas, pessoas comprometidas, pessoas que entregam o seu melhor. Empatia e apoio, suporte, fica num lugar no outro. Se viesse algo dessa forma para você, como você se sentiria? Tudo isso gera o que, pessoal? Engajamento. Que é o que nós estamos aqui hoje. Buscar o engajamento das pessoas, das equipes, através de pessoas. Pratique a escuta ativa. O que seria uma escuta ativa? Quem me ajuda? Não é simplesmente a escuta que a pessoa fala, o famoso mas sim ser participativo, perguntar. Sensacional. Principalmente a empatia. Sensacional. Qual é o seu nome? Ricardo. Por favor, pessoal. Foi cirúrgico. Perfeito. Pessoal, eu falo que tem uma diferença entre ouvir e escutar. Qual que é a diferença de ouvir e escutar? Um deles, você está ouvindo o que a pessoa está falando, mas está entrando por aqui e saindo por aqui. Não serviu para nada. Agora, escuta ativa, ouvir contextualmente, como nós chamamos no coach, é ouvir de verdade, pessoal. É aquela pessoa que você está falando, ela está prestando atenção em cada letra que você está falando. Ela quer absorver o melhor de você. Isso é legal. E a pessoa que está do outro lado, ela sente isso. Ela está vendo que você está prestando atenção. Importantíssimo. Isso gera o quê? Engajamento. Baseado nisso, depois a gente fala sobre esse vídeo. Vamos lá.
Pessoal, todo mundo sabe que num time de futebol tem 3 goleiros, né? O titular, segundo goleiro, terceiro goleiro, correto? Por que vocês acham que a última palavra foi superação? Alguém tem um palpite? O primeiro que foi convidado para ser o líder, o treinamento deles de 10 a 12 horas por dia, todos os dias. Não aguentou. Saiu. O segundo se machucou depois de 15 dias. E esse, que era o terceiro a ser escolhido, que era o sonho da vida dele, realizar isso, fez só isso que vocês acabaram de ver. Todas as palavras que nós trocamos até agora, ele conseguiu nessa apresentação. Imagine se ele tivesse sido o primeiro, então, né? Que ia ter muito mais tempo para treinar as pessoas. Então, essa é a história. Por isso que a última palavra é superação. Então, olha só. Performance corporativa das pessoas, equipes, através do engajamento. Quanto mais engajamento eu tenho, mais eu vou performar a minha equipe. Um dos temas também utilizado muito forte nas empresas hoje é equipes de alta performance. O que seria equipes de alta performance? Pessoas preparadas, especialistas, com menos liderança, no sentido de delas ser autônomas. Então, isso é muito falado hoje. O que os executivos de grandes empresas entendem como engajamento de equipes para atingimento de alta performance? Nesse vídeo que eu vou passar agora, nós vamos ter presidente do Yahoo, diretora do Visa, entre outras empresas de grande porte. Eu fiz questão de que a grande maioria fosse do segmento, né? Que está diretamente ligado a nós, tá? Então vamos ver o que eles entendem que são equipes de alta performance e como engajar essas pessoas. Esse vídeo é muito interessante e é um trabalho de team building que nós fazemos também. Depois eu trouxe algumas fotos aí para vocês verem como que é estimular profissionais no campo, né? Vamos lá.
uma das vantagens mais fortes que a gente sentiu desde que começou a trazer o off-road para o nosso dia a dia de construção de espírito de equipe, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade de criar situações onde a gente consiga graduar a dificuldade e o inesperado para aquele grupo. O que a gente vai propor é a transformação corporativa através de trabalhos de construção de espírito de equipe. Hoje, o maior desafio que nós encontramos para administrar empresas é formar equipes de alta performance. Você precisa desenvolver outras habilidades das pessoas que não são as habilidades técnicas. Você precisa desenvolver habilidades de relacionamento. Você precisa desenvolver atitude nas pessoas. E se você não fizer isso, você vai ver que aquele talento que você pescou no mercado, com tanto cuidado, ele se perde num determinado momento da sua trajetória de carreira. Isso tudo faz com que as metodologias, os modelos, as ferramentas de avaliação, de formação de equipe, de simulação sejam cada vez mais úteis. A importância em a gente realmente identificar no profissional desafios pelo qual ele passou, coisas que ele vivenciou e que ele, portanto, terá a capacidade de agregar esse valor ou terá a capacidade, com grande tranquilidade, de viver novas situações ou de pressão, ou de tensão, ou de mobilidade no novo desafio que ele estiver assumindo. Quando tentamos melhorar o nível de colaboração dentro de uma empresa e melhorar esse espírito de colaboração, devolvendo a paixão para ela, o que estamos tentando é tirar as pessoas da sua zona de conforto. Extremamente confortáveis, como eu, nesta poltrona fumando um bom charuto, repetem sempre os mesmos procedimentos e perdem a flexibilidade de enfrentar situações novas. Uma vivência de limite, de aventura, traz para as pessoas a possibilidade de se reinventarem. Descobrem seus defeitos, é um processo de autoconhecimento, aprendem a colaborar melhor e cada um dos membros da equipe passa a entender melhor o parceiro e até que ponto pode contar com essa pessoa. A linha entre um lazer e efetivamente uma atividade de instrução, de uma atividade que vá trazer para as pessoas, de fato, uma mudança, ela é muito tênue. Todo instrumento tem que ter a capacidade de concluir e de fechar e de fazer as pessoas perceberem aquilo que elas estão fazendo daquela vivência. Essas simulações, e nós aqui no Yahoo particularmente, a gente costuma fazer isso, elas acabam traçando um paralelo entre o que acontece no mundo real e o que pode acontecer no mundo de aventura, em outros ambientes. São através dessas dinâmicas que nós aprendemos junto com o grupo, porque nós que estamos do outro lado, como consultor, como treinador, nós tiramos um grande aprendizado, com certeza. Um grupo é diferente de outros. A gente sempre busca trazer uma atividade que integre o grupo, trazer uma atividade que não seja só falar sobre a estratégia, mas também trazer atividades que façam com que o grupo treine o seu lado comportamental. O Fio do Asfalto traz uma experiência em atividades outdoor, usando jipes, usando veículos off-road, com toda a noção de dificuldades que a gente pode aplicar numa analogia ao dia a dia como executivo, como empresa, que é uma preocupação que eu também, como executivo, como quem vem do mercado, do mundo corporativo, buscava para as minhas equipes. Tudo isso muito brifado, muito detalhado e avaliado depois como um dos pontos a depois serem trabalhados em treinamento, em processos de ajuste, de aprimoramento daquele grupo. O relacionamento interpessoal entre as pessoas que foram nesse evento ficou muito mais light, muito mais gostoso. O momento onde a minha equipe de fato deslanchou foi quando todos eles juntos participaram. Foi quando isso começou a virar um aspecto cultural da equipe e do grupo. Onde você consegue trazer a lembrança daquilo que você viveu de forma extremamente positiva, que você conseguiu com o seu grupo brincando, você vai conseguir com o seu grupo trabalhando. A história de team building, ou a categoria de motivação de equipe, então não tem nada de novo. Jesus Cristo já fazia isso, ele já tinha 12 apóstolos, ele reunia o pessoal num jantar de confraternização, né? Agora, o que tinha por trás disso? Uma crença muito forte
E essa crença, ela tinha seus policies, seus parâmetros e foi perseguida e perdura até hoje. O espírito de equipe se constrói a cada dia, uma relação que vai gerando, de fato, os seus frutos baseados na confiança e na colaboração. Pessoas saudáveis são extremamente criativas e produtivas. O evento atingiu 100%, ou melhor, superou a nossa expectativa do ponto de vista de avaliação de trabalho integrado, de trabalho em equipe, de comunicação entre as pessoas. O clima da empresa foi efetivamente marcado por esse evento, que foi um sucesso em termos de relacionamento humano das pessoas, em termos de integração e em termos de marco para que a gente esteja preparado para enfrentar toda a competitividade e todas as turbulências do mercado. Foi excelente, superou todas as expectativas, gostei pra caramba. Meio cansativo fisicamente, mas a cabeça volta zerada. Nunca imaginamos que fosse assim tão emocionante como foi. Show de bola! Eu sinto orgulhoso de ter participado de um evento desses aqui. Nunca tinha vivenciado algo parecido. Valeu mesmo. Foi espetacular, uma experiência que a gente tem que guardar aí pro resto da vida e aplicar nas nossas vidas. Né? Ótimo, foi tão boa que eu já tô pensando em comprar um Jeep. Muito organizado, valeu a pena e eu recomendaria vocês passar para outras empresas também. Pessoal, quando a gente consegue fazer esse engajamento de todas as pessoas se movimentarem para a mesma direção, nós só vamos colher o melhor de cada um. Então foi isso que a gente acabou de ver aí, né? Imagina, lá não tem diretor, não tem analista, não tem engenheiro, não tem ninguém, todo mundo igual. Se tiver que pegar a enxada, vai pegar, se tiver que empurrar o jipe, vai empurrar. E é isso. Todo mundo junto. Olha só, construção de espírito de equipe. Estava falando com os colegas aqui antes de começar, que tem algumas situações organizacionais e principalmente de profissionais que a gente precisa desconstruir para construir depois. Então, nesse caso, foi a construção do espírito de equipe. Outro ponto, habilidades de relacionamento e atitude. Olha a atitude de novo aqui. Item fundamental para definição de competência, conforme a gente já falou aqui, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Tirar as pessoas da sua zona de conforto, conforme o nosso colega falou com o charuto lá, né? Nós profissionais, nós que queremos nos desenvolver, crescer, ampliar, nós não podemos cair na rotina e cair numa zona de conforto. Se a gente cair na rotina ou zona de conforto, a tendência é não sair do lugar. Então, pessoal, quando ele falou aquilo, foi nesse sentido. Estimular as pessoas a se reinventarem, porque você não está esperando aquela situação. Você imagina você ter 5 jipes e um ter que puxar o outro para tirar o último. Se for só 2, um puxando o outro, não consegue. Então é uma engrenagem. Autoconhecimento desses profissionais, integração da equipe treinando no seu lado comportamental. Qual é a reação das pessoas no momento de dificuldade? O que eu falo sempre é o seguinte: se eu estou em águas calmas, tudo é mais tranquilo, né? Mas se eu estou lá no alto mar, com ondas de 10 metros, a situação é bem diferente. Tudo isso gera um aspecto cultural. Então, uma empresa que faz um team building, por exemplo, se torna cultura dela, porque é algo que realmente une as pessoas. Aqui, você pode apagar essa luz, por gentileza, para mim? Obrigado. Pessoal, aqui são alguns team buildings que eu fiz, né? Aqui foi no The Royal Paul Plaza, em Campinas. Aqui foi na Fazenda Santa Maria, em Jaguariúna, que é um lugar muito legal para fazer.
Esse aqui foi um circuito que nós desenhamos. Todo mundo, as equipes tinham que concorrer entre elas e fazer esse circuito aqui. Totalmente externo. Então, estava falando com os colegas aqui, um trabalho de team building de 8 horas, normalmente você fica 6 horas em campo, 6 horas e meia, 1 hora, 1 hora e meia, para mensurar tudo que foi feito. Tá? Então, aqui, por exemplo, o colaborador da empresa, algumas dinâmicas. Então, imagina isso, pessoal. Aqui é uma corda de marinheiro, aonde nós temos aqui pelo menos umas 10 pessoas de cada lado, e todos da equipe, todos tiveram que passar fora. Só teve uma pessoa que ficou insegura, e aí um dos líderes, porque era um time de gerentes e diretores de empresa, um deles falaram o seguinte para ela: todo mundo não passou? Aconteceu alguma coisa? Você confia em nós? Confio, então pode ir. Ela foi, passou inteiro. Então, eu acho que é isso, né? Confiança, que é um dos tópicos que nós trouxemos. Bom, trouxe um outro super banco aqui, que é um dos maiores do Brasil, Bradesco. O vídeo que vocês vão ver agora é um vídeo de 17 anos. Fala, pô, Sérgio, você trouxe um vídeo antigo aqui para nós. Não. Vocês vão ver esse vídeo, com certeza é extremamente atual. Por que o Bradesco chegou aonde ele chegou? Porque há 17 anos ele já pensava assim. Então, olha a visão do banco. Muito bem. Excelência, desde a intenção até o efetivo fazer acontecer. Exceder as expectativas. Surpreender até pela simplicidade. Persistência do durante. Ir até o fim. Superar todos os obstáculos. Excelência no servir. Um servir verdadeiro, genuíno, como o seu irmão. Competir para servir melhor. Um envolvimento pelo coração. Servir com arte, cantando por detalhes, sutilezas. Chegar onde ninguém chegou. Excelência que se atinge pela superação de limites. Superação pela busca do inédito. Criar sempre além. Viabilizar o impossível. Desafiar as barreiras que surgem. Deixar o melhor de si emergir. Servir de corpo e alma. A melhor performance com leveza, com alegria. O melhor servir a partir de um coração gentil. A perfeição pelo tentar, lapidar, arredondar a cada dia. Uma performance com poder de maravilhar. A performance que vem do foco, da concentração de energia. A performance que a todos inspira. O servir com boa vontade, vendo a si atrás de cada olhar. Excelência que só um servir de espírito para espírito consegue realizar. O servir com prazer, o servir animado, com vida, o servir caloroso, com emoção. Excelência que vem do servir simples, respeitoso, honesto, autêntico. Um servir com bom gosto. Excelência pela força e luz de cada gesto, em cada servir. Um servir empático, que nos faz ser o outro no momento da verdade. Um servir incondicional, que gera fidelidade genuína. A performance dos sonhos pela viabilização dos sonhos do outro. Trilhar caminhos que levam à perfeição. Excelência a cada vez como na primeira vez. Excelência que vem da essência, que a partir do simples gera o extraordinário. A busca do melhor momento a momento, que gera reinvenções,
a inovação pela raiz. Excelência pela sensibilidade que nos leva a perceber até o desejo não expresso, a ouvir o não dito, a ler nas entrelinhas, enxergar o invisível. A performance que fascina pela antecipação, pela atenção inteira, pela intenção do servir verdadeiro. Competimos para servir cada vez melhor. Encontrar caminhos inovadores para o sucesso de quem servimos. A performance que vem do comprometimento com a excelência em tudo e fazer sempre o melhor. Excelência que vem da qualidade com flexibilidade, da agilidade, da velocidade natural. A performance precisa dos detalhes mais sutis, na essência, na forma, na relação e na técnica. Excelência pela motivação que está na nobreza das intenções. Sempre. Pessoal, eu trouxe algumas frases, algumas reflexões que é sobre o vídeo. Um deles é superar obstáculos sempre, ir até o fim. Quem trabalha com gerenciamento de projetos aqui sabe que todo projeto, seja viabilidade de projetos ou gerenciamento de projetos, tem início, meio e fim. Se não tiver início, meio e fim, o Marcelo vai falar mais sobre isso, sobre o processo, não é um projeto. Então, eu acho que isso, pessoal, ir até o fim, é o que define um profissional, é o que define a atitude. Surpreender pela simplicidade e facilidade. Quanto mais simples nós formos, principalmente na escrita, na comunicação, em tudo, melhor vai ser. Persistir, desafiar, servir com prazer, servir de verdade. Superação de limites, que a gente acabou de ver no sapateado. Leveza, alegria e concentração de energia, pessoal. Um dos pilares que é muito falado hoje é a energia da pessoa. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando nós falamos em recrutamento e seleção, nós falamos na parte técnica e na parte comportamental. Hoje tem o terceiro pilar, que é energia. Só o técnico e o comportamental não atende as empresas, porque a exigência é muito grande. Hoje, pessoal, eu falo porque eu estou nesse meio, eu faço o trabalho de recrutamento para as empresas, o nível de exigência das empresas é gigante. Então as pessoas precisam estar preparadas para isso. Agilidade e velocidade, sempre buscando caminhos inovadores, antecipar sempre, gerar o extraordinário, fidelização e perfeição. Muito bem, pessoal. Eu queria só fazer um comentário com vocês e abrir para perguntas, que eu estou à disposição para responder para vocês. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, eu estou no mercado há 33 anos. Minha formação é engenharia, então eu venho da área técnica, e eu virei a chave para RH, para pessoas, para desenvolvimento de pessoas. Então essa virada de chave oficial aconteceu há 16 anos, que eu fundei a SM. Nós estamos em Valinhos. E os nossos 3 pilares: desenvolver pessoas, coaching e recrutamento e seleção. Isso é o que eu entendo que a vida me traz muita alegria de ver o resultado nas pessoas. Mesmo a gente recebendo por isso, não tem preço. Muito bem, pessoal, estou à disposição aí, e mais uma vez eu queria agradecer a diretoria da X, em especial
o Jean, que é um empreendedor nato, que é um profissional impecável a nível de inovação, de desenvolvimento. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com eles há mais de um ano já. Perguntas, vamos lá, estou aqui para responder. O desafio que a gente encontra dentro de uma empresa hoje, por exemplo, são as famosas panelas. Grupos que se estabelecem na empresa e cada um vai para um canto. Como que a gente elimina ou, como gestor hoje, como que a gente consegue identificar? A gente identificou, mas como que a gente evita isso ou melhora essa situação dentro de uma organização, por exemplo? Excelente pergunta. O primeiro ponto é sempre a liderança cuidar para que isso não aconteça, né? Então, se a liderança é participativa, ela vai integrar as equipes, ela não vai dividir, né? Aí fica o pessoal daqui, o pessoal dali, normal acontecer isso. Não deveria ser. Mas eu falo sempre o seguinte: a pessoa que está no topo, normalmente ele é solitário, porque ele tem um grupo de pessoas que respondem para ele. Cada pessoa que responde para ele tem um interesse na sua área. Então, cada um vai sempre olhar para a sua área, e não deveria. Deveria olhar como um todo. Então, quem está em cima fica solitário e fica com dificuldade de tomar decisão em algumas situações. Por isso da importância, quando você tem uma pessoa fazendo um trabalho dentro de uma empresa, que não tem vínculo com ninguém. Então não tem um amigo, não tem um primo, não é porque eu trabalho 15 anos com esse ou 20 com aquele. O levantamento e o trabalho é profissional. Então, esse fica, esse não fica, esse fica, esse não fica. Se a gente verificar todas as empresas, principalmente nacionais, que foram vendidas para multinacionais, ou empresas familiares que se profissionalizaram, elas passaram por isso. Então ela tirou todo mundo da família e profissionalizou a empresa. É um exemplo. Mas, respondendo a sua pergunta, o ideal seria que existir um trabalho externo, sem vínculo, sem influência, sem dependência, sem nada. É o que eu vejo na maioria das situações, e principalmente em empresas familiares, quando tem muitos sócios. Eu já tenho empresa que tinha 12 sócios. 12! Olha, não é fácil não. Respondi sua pergunta? Agora, o líder também pode fazer um trabalho a partir daquele ponto, né? Ah, tudo bem, chegou nesse ponto, então vamos resolver. Também existe essa possibilidade. Agora precisa ver se ele tem condições de fazer isso. Porque os laços, o pessoal, ele não consegue separar o pessoal do profissional. E aí que é o problema. Obrigado pela pergunta e parabéns aí. Oi, eu vejo hoje, mais um comentário, a grande dificuldade do líder hoje administrar a pluricultural e a pluriedade ou plurietário, aonde nós temos geração Z, Babyman. Eu tenho 66 e tenho hoje relacionamento com jovens de 30, de 28, estou contratando uma menina de 21. Então, hoje eu vejo muito do líder esta dificuldade e a grande necessidade dele se superar, aonde paradigmas têm que cair e, ao mesmo tempo, trazer conceitos que eu diria antigos, vamos dizer, mas que muitas vezes são bases de relacionamento. Então, o que eu até seria uma pergunta:
Pelo amor de Deus, como é que às vezes eu resolvo essas coisas, que é a pior coisa do escritório? Pior do que é onde vai gerar muitas vezes fofoca, ele gera não um mal-estar, mas você conseguir trabalhar uma corda bamba de relacionamento. Isso é terrível. Em qualquer. Podemos falar em superação, em grupo, tudo mais. Mas eu acho que muitos ainda têm isso daí e muito forte dentro da empresa. E o líder, ele tem que trabalhar nessas todas as armadilhas de urso que existem. Excelente pergunta. Isso acontece bastante, principalmente na mistura das gerações. Por isso que em alguns momentos eu comentei o seguinte: o primeiro ponto é a gente conhecer bem as pessoas. Porque você ter uma geração de 20 anos é uma situação, você ter uma de 30 é outra, você ter uma de 40 é outra. São décadas diferentes, né? De uma para outra. Então eu entendo que para obter o melhor dessas pessoas é conhecê-las bem. Isso eu acho que é fundamental. E muito diálogo, né? Muita conversa, muito feedback, muita resolução de conflito. Porque quando eu deixo um conflito mal resolvido ou sem resolver, não porque a pessoa não quer resolver, talvez ela nem saiba que tem, né? Mas quando eu deixo isso, aquilo vai tomando uma proporção, né? Ela vai virando uma panela de pressão, propriamente dito. E vai chegar uma hora e vai estourar. Então, o que eu falo sempre é: o feedback é o que tem assim, de mais importante em uma empresa e para um líder. Tem empresas que fazem um processo de feedback dos dois lados, né? Porque antigamente era só o gestor que dava feedback para o colaborador. Agora não. Eu tenho que saber o que o colaborador pensa de mim, o que ele espera de mim. Então, é dos dois lados, 360 a gente chama, né? O ponto é, tem empresas que têm feedback uma vez por mês, tem empresa que tem trimestral, semestral, anual, os famosos planos de desenvolvimento individual, né? Que é o PDI, que o pessoal chama, tem várias siglas aí, mas uma delas é o PDI. Quando você chama o colaborador liderado para dar um feedback formal, ele se sente importante. Porque você está dando aquela atenção que nós falamos aqui. Você parou tudo, desligou o computador, fechou a porta, não tem ninguém, e ele está vendo que você está assim, se importando demais. Mesmo as gerações sendo diferentes, mas atendendo às expectativas que ele espera. Então, esse exemplo seu foi maravilhoso, acontece muito, mas eu acho que o diálogo, a conversa e o feedback é o que traz melhor resultado para qualquer situação. Não sei se eu respondi sua pergunta. Legal. Obrigado pela pergunta, muito bom. Pessoal, vamos para a última pergunta, tá bom? Que vai para o Orlando aqui. Alô, boa tarde, Sérgio. Parabéns pela palestra. Obrigado. Só para completar o que nosso amigo falou, o que eu sinto assim, essa nova geração, geração Z, não tem apenas esse problema que ele comentou. A gente tem outros problemas, que é qualificação. A gente sofre muito com a qualificação dessa nova geração. Eu diria que essa nova geração não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta e vive num mundo que não é o real. Parece que eu estou viajando na maionese, mas não é. E aí eu percebo que lá na minha empresa, né, é muito difícil você encontrar um colaborador normal, tá? Que tem essas qualidades. O que você espera, né? É o que eu espero. Mas quando a gente acha a pessoa que tem essas qualidades, aí tem outro problema, né? Tem um problema que parece que ele está em outro planeta. Então ele exige outras coisas e aí muitas vezes ele não consegue performar. E aí tem outro ponto que a gente está sofrendo, que é a época do mimimi, né? Então muitas vezes a gente não pode expor a pessoa e nem aconselhar o que ela deve, vamos dizer assim, aprender
para superar aquele problema. Então a gente tem um problema muito grande com essa nova geração. Eu queria saber da sua opinião, o que você acha em relação a isso? Excelente pergunta. Seu nome mesmo? Orlando. Orlando, o ponto é o recrutamento e seleção. Porque nem sempre eu entendi a sua dificuldade em relação à qualificação. Está faltando qualificação, as pessoas não estão preparadas e não estão atendendo às suas expectativas. Mas tem os dois lados da moeda, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção para uma empresa, eu faço questão, quando eu vou fechar o contrato, de ir na empresa, de entender a cultura organizacional, de entender as instalações, de entender o tipo de pessoa que eu vou levar para lá. Então, talvez se eu levar uma pessoa de uma mega empresa, extremamente qualificada, ela não vai ficar nessa empresa. Então, o processo de recrutamento, de entrada na empresa, ele é extremamente importante, precisa ser assertivo, porque quando ele não é, existe um investimento muito alto, toda vez que a gente troca, é um investimento alto demais. Então, acredito, respondendo a sua pergunta, primeiro ponto, o recrutamento e seleção, trazer pessoas mais qualificadas, primeiro ponto. O segundo é se aquela pessoa realmente encaixa no perfil da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Eu pegar uma vaga operacional e eu tirar uma pessoa de um segmento de mineração e levar lá para Embraer. Na mesma função, operador. É um mundo completamente diferente. Então, por exemplo, o agronegócio está explodindo no Brasil. Mas é um perfil para o agronegócio. Então, talvez levando uma pessoa, principalmente no nível técnico para baixo, eu vou ter uma dificuldade absurda, que é diferente de uma posição de gestão, que eu sempre falo o mesmo exemplo para todo mundo, né? Eu assisti uma palestra do presidente da Azul, na Semana da Engenharia de uma das universidades que eu leciono, e eu gostei demais, tudo que ele falou. Uma semana depois, passou num canal fechado de TV, o dono da Azul dando uma entrevista. Falei, eu vou ter que assistir. Parecia que era a mesma pessoa falando, e quando eu falo que gestão, pessoal, pra você entender, de dois fatores, gente e gestão. O presidente da Azul, ele veio da Zara. Então, o que confecção, roupa, principalmente feito na China e em outros países, você sai de um local para ir para o mais alto nível de segurança que a aviação. Mas se a pessoa tem gestão, tanto é que ele conduziu tranquilo, é mais fácil. Mas no nível técnico, para operacional, eu preciso realmente trazer pessoas que vão entender a cultura organizacional da empresa que nós falamos. Então, eu acho que o RH é o caminho, porque se você contrata errado, em vez de você te ajudar, ele vai te prejudicar. Você vai arrumar um problema. Então, em vez de solucionar seu problema, você vai trazer mais um problema. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Obrigado, Orlando. Valeu. Uma última pergunta para a gente finalizar. Tá. Tinha erguido a mão até antes dele. Tá. Obrigada. Sérgio, prazer. Me chamo Fabiane. Prazer. Queria seu apoio e sua orientação desses anos todos de conhecimento que você trouxe aí dentro da sua palestra. Eu estou inserida numa empresa onde ela tem um paternalismo e informalidade muito forte. É uma empresa relativamente com um tempo de existência curto, 5 anos, e agora esse proprietário ele quer profissionalizar
e tirar essa imagem, né, infantilizada que a empresa construiu nesses 5 anos, mas não se tem o apoio dos colaboradores porque eles estão muito enraizados ainda nesse modelo da informalidade, do paternalismo, e toda a profissionalização que é trazida dentro deste processo é rejeitada pela equipe. Então, eu queria entender como que eu posso, né, ajudar esse proprietário nesse processo de transformação de cultura. Excelente pergunta. Você trabalha na empresa ou você vai fazer um projeto para a empresa? Trabalho. Tá. O que eu vou responder vai muito ao encontro do que eu faço, mas o que eu vejo muito é que dentro das empresas, às vezes, os gestores não conseguem ter um poder de mudança, conforme o colega lá do fundo acabou de falar. Porque ficou enraizado, porque tem muitos anos. Então, eu já atendi empresas que a média de colaborador da empresa, 15 anos, a média. Então, tinha gente com 20, tinha gente com 11. É uma família lá dentro. Se eu não tenho uma liderança que não tem esse poder de mostrar para as pessoas que a empresa mudou, então o que eu falo sempre é o seguinte: a única coisa que a gente tem a certeza é que tudo vai mudar. Amanhã, depois da manhã, não tem como voltar atrás. Vai ter mudanças. Então, normalmente isso é feito um trabalho externo. De novo, chega uma pessoa que não tem influência, avalia o ambiente de trabalho, avalia as pessoas, principalmente a diretoria e a gerência, porque sempre é um trabalho top-down, né? De cima para baixo. Então, não adianta a gente querer resolver o problema. Eu falo isso para todas as empresas que eu trabalho. Embaixo. É sempre top-down. Porque eu preciso falar a mesma língua dos responsáveis pela empresa. Se eu falo uma coisa e eles falam outra, a gente não chega lá. Então, esse alinhamento é importante. Agora, se os proprietários querem fazer isso de verdade e tem um profissional que sabe fazer isso e que pode fazer isso, não vejo problema nenhum, é muito tranquilo entre aspas, né? Vai ter os seus percalços, mas dá para resolver. Já participei de bastante processo assim, principalmente em empresas familiares que elas estavam se preparando para ser vendidas. Então isso acontece muito, a empresa quer vendida ou quer virar uma SA, capital aberto, e elas querem ter um resultado bom para ser vendido. Então você vai lá, prepara a empresa, deixa ela com os resultados esperados e vende. Então, eu acredito que se não tiver uma liderança interna que tenha essa condição de fazer isso, é só contratando alguém externo ou trocando os gestores da empresa para que o novo que chegue e dá carta branca para ele, né? Porque o que acontece muito, eu vejo, às vezes a empresa chega para mim e fala assim: eu quero o melhor diretor do mercado de tecnologia. Tudo bem, eu vou trazer. Você vai dar autonomia para ele? Porque não adianta eu trazer o melhor, nós pagar 200 mil para a pessoa, e você não deixar ele trabalhar. Tudo bem, vai ter autonomia? Vai. Precisa colocar no contrato isso. Então, descrição de cargo. Isso aqui é minha autonomia, isso aqui. Beleza? Beleza. Porque senão, ele não vai entregar os resultados, vai ser cobrado. Só que o que ele quer fazer, ele não pode. Então, não dá para entregar. Entendeu? Legal? Respondido? Pessoal, então tiramos a conclusão que pessoas são o problema e a solução. E no final tudo gira em torno de cultura e propósito. Pessoal, uma salva de palmas para o Sérgio. Obrigado, pessoal. Pessoal, vamos tirar 5 a 10 minutinhos para um banheiro. Bora? E aí a gente volta para o nosso próximo bloco.